Bom dia, queridos alunos da terceira série. Hoje, então, mais uma aula de história, né, com o tema Segunda Guerra Mundial. A gente vai estar entrando, então, num conteúdo novo, conteúdo, então, até muito elucidado pelas pessoas, né, gostam muito de saber sobre esse assunto, né, e hoje a gente vai estar conhecendo um pouco mais, né, sobre cada momento desse, né, e espero que vocês entendam e vamos dar continuidade à aula. As razões da Segunda Guerra Mundial, perdão, elas estão envolvidas com contextos da Primeira Guerra Mundial, principalmente, né, com o contexto sobre o imperialismo. Lembram disso? Na Primeira Guerra Mundial, o efeito da partilha da África e da Ásia, né, surtiu grandes consequências para a sociedade mundial, né, com a divisão dos territórios. E essas consequências elas vão ser grandemente marcadas aqui nesse momento. A Segunda Guerra Mundial ela vai acontecer de 1939 a 1945. Dando continuidade, então, que razões explicam a Segunda Guerra Mundial? Como eu disse anteriormente, o nacionalismo e o imperialismo da Primeira Guerra Mundial provocou muitas consequências em relação a esse momento, principalmente porque os territórios eles eram divididos principalmente entre a Inglaterra e a França. E a Alemanha, muito enclausurada com isso, bastante contrariada com isso, começou a criar problemas em relação a isso. Então, as razões da Segunda Guerra Mundial remontam à Primeira Guerra Mundial. Esta foi um conflito político-militar com terríveis consequências humanas e materiais. Né? Um dos contextos mais complicados desse momento, né, foi a construção dos campos de concentração para a eliminação de vidas humanas, né? E as consequências humanas elas foram terríveis, porque o antissemitismo e o racismo eles estavam implícitos nesse momento. E também consequências materiais, como a perda, né, de territórios, a perca de recursos materiais, a perca de dinheiro, principalmente em relação aos países que foram, né, massacrados na Segunda Guerra Mundial, tá? As causas, houveram várias causas, as causas econômicas, causas políticas, né, que vão surtir efeito gigantesco diante desse grande conflito. A crise econômica, né, que quebrou o sistema capitalista mundial a partir da crise de 1929, né, que a gente viu, né, que é o crush. A crise levou os países capitalistas a tomarem medidas protecionistas, visando salvar os mercados internos das importações estrangeiras, ocorrendo uma verdadeira guerra tarifária. Com isso, então, os países começam a pagar impostos altíssimos. Como a economia já era globalizada, com exceção da União Soviética, todos os continentes foram atingidos, aumentando ainda mais a miséria e o desemprego, que é um grande fator da Segunda Guerra Mundial. Né? A pobreza e o desemprego ele vai ser, né, marcante nesse momento. E então se ocorre uma forte concorrência comercial entre os países, principalmente na disputa pelos mercados consumidores. Com a partilha, então, né, e o neocolonialismo, eles precisam de mercados internos. E esses mercados internos, eles vão encontrar aonde? Né, nos países que eles têm controle, né, que é o chamado neocolonialismo. Essa concorrência gerou vários conflitos de interesse entre as nações. Esses conflitos, então, justamente essas partilhas entre a Alemanha e a França, né, porque a Alemanha ela não tinha esses mercados consumidores e ela estava produzindo tanto contingente de armamento bélico quanto a Inglaterra e a França, né? Existia também uma rivalidade muito grande entre a Alemanha e a França, que havia perdido no final da Guerra Franco-Prussiana a região da Alsácia-Lorena. O revanchismo francês, que estava no ar, né, esperando uma oportunidade para retomar a rica região perdida. Então, a Alemanha tinha anexado a Alsácia-Lorena e a França queria esse território de volta. Causas políticas. Vários problemas atingiram as grandes potências. A Primeira Guerra havia deixado feridas difíceis de curar. Alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da África. A Alemanha e a Itália, por exemplo, haviam ficado de fora. Enquanto isso, a França e a Inglaterra podiam explorar diversas colônias, ricas em matérias-primas e com um grande mercado consumidor. Isso, então, foi um dos maiores problemas
né, em relação à partilha da África e da Ásia. A Alemanha e a Itália se unem, né, como a gente já viu o surgimento do nazismo e do fascismo, né, para tentar derrubar tanto a França quanto a Inglaterra. Além de tudo, a Alemanha foi obrigada a aceitar a humilhação diante do Tratado de Versalhes, que foi um tratado que obrigava a Alemanha, né, e os países que tinham perdido na Primeira Guerra a pagar altas indenizações à Inglaterra. Pan-germanismo, pan-eslavismo, que a gente já conhece, também influenciou, aumentou o estado de alerta na Europa. Havia também uma forte vontade nacionalista dos germânicos em unir em apenas uma nação todos os países de origem germânica, é o pan-germanismo. O mesmo acontecia com os países eslavos. Ao mesmo tempo, os países estavam empenhados numa rápida corrida armamentista. O que é isso? Se armar até os dentes, né, para poderem, né, irem à guerra, já com uma opção de se protegerem ou atacarem no futuro próximo. Essa corrida bélica gerava um clima de apreensão e medo entre os países, onde se tentava ter um maior poder de fogo que o outro, né? A soma das péssimas condições externas e a situação interna de desespero levaram Hitler ao poder na Alemanha, dando início à Revolução Nacionalista Socialista, que tinha como objetivo de expandir as terras da Alemanha, deixando de lado o Tratado de Versalhes. Inclusive, ele queria reconquistar os territórios perdidos na Primeira Guerra Mundial. Na Itália, por sua vez, crescia cada vez mais o partido liderado por Benito Mussolini, que se tornaria o Duce da Itália e seus poderes seriam sem limites. O Japão, que também passa por situações internas graves, dá início a uma política externa agressiva e, após ter ocupado a rica região da Manchúria, invade o resto do território chinês, dando início ao longo conflito da Ásia. Seu expansionismo vai terminar por chocar-se com os interesses norte-americanos na Ásia e levar à guerra contra os Estados Unidos. Daí, então, né, a participação aqui, né, do Japão nesse contexto, né? A partilha da África, que o Vapinha, onde a África partilha da África, onde os países com a Alemanha ficaram de fora, o que causou grande revolta entre os países. A humilhação, né, que foi esse Tratado de Versalhes, é um dos pontos principais que vocês têm que entender. Né? Os governos aliados declararam a Alemanha reconhecer responsável por todas as perdas e danos, perdão. O Hitler, né, ele realmente queria acabar com isso aqui. E quando ele sobe ao poder, realmente, né, isso aqui cai sobre terra. Os efeitos da Grande Depressão, né, da crise, olha a taxa de desemprego, né, cresceu assustadoramente, né, e o expansionismo das ditaduras. O Japão, né, em 1931, a Alemanha em 1933, conquista da Etiópia na Itália, ditaduras, início da Guerra Civil na Espanha, anexação da Áustria pela Alemanha e, finalmente, a invasão da Polônia em 1939 pela Alemanha, que vai gerar o grande conflito da Segunda Guerra Mundial. O Hitler ele vai chegar ao poder, então, em 33, né, em 1933, e aqui alguns objetivos, né, para o seu tão sonhado poder, né? Ele exigia a reunião de todos os alemães numa grande Alemanha, né? Exigiam territórios para alimentação do nosso povo, estabelecimento do excedente, que é o chamado espaço vital. Ele queria conquistar a maior quantidade de território possível para que a Alemanha pudesse o quê? Crescer, né? Tanto politicamente, economicamente e socialmente. A política do Estado deve assegurar o espaço suficiente ao povo que sirva de fonte direta à sua alimentação e tem importância militar política. Não respeitaremos o Tratado de Versalhes, tá? Esse aqui, então, é o primeiro slogan dele, o primeiro movimento, né, que ele gera para mostrar o seu poder. O Tratado de Versalhes, ele vai ser proibido, então, na Alemanha, né? Porque eles acreditavam que todos eram iguais, aí cria até artigos, né, que eles vão criar para poder não respeitar esse movimento aí que foi criado no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. O rearmamento, né, o exército alemão, então, agora ele vai se rearmar, né, e os alemães eram grandes produtores de armamento bélico. Dessa forma, então, vão formar-se os primeiros pactos, né? No caso aqui, o Pacto do Eixo, que era composto pela Alemanha de Hitler, né? O Japão de Hirohito e a Itália de Benito Mussolini. Esses três países, então, estavam contra a Inglaterra e
a França. Então, esse aqui é o primeiro pacto criado por eles, né? Nesse momento também firma-se o Pacto Germano-Soviético, né, entre Hitler e Stalin, né? Como vocês lembram, Stalin, o governo, né, da União Soviética, né? Esse pacto também tinha a intenção da política de não intervenção do Tratado de Versalhes, né? E esse pacto ele foi firmado, porém, né, com uma cegueira terrível em relação à população, né? Criando problemas severos na sociedade mundial. Finalmente, então, né, a invasão da Polônia pela Alemanha, em 1º de setembro de 1939, então, vai ser o marco, né, do estopim, o início da Segunda Guerra Mundial, onde a Inglaterra e a França vão declarar guerra à Alemanha, né, principalmente pelo fator da invasão. Né, os conflitos internos já estavam todos acirrados, e com a invasão da Polônia, então, né, inicia-se esse grande conflito. Aqui, então, nós compreendemos um pouco, né, das primeiras causas que né, efetivaram esse grande conflito da Segunda Guerra Mundial, né? Numa próxima aula a gente vai aprofundar um pouco mais sobre esses assuntos. Espero que vocês tenham entendido e até uma próxima aula. Um abraço e até mais.